Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Diego Soares junto com você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Vamos começando já a edição de hoje, trazendo a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura varia entre 19 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 100%. Goiânia, em Goiás, tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura oscilando entre 20 e 29 graus. A umidade do ar varia entre 60% a 100%. Região Norte. Belém, no Pará, tem nesta quinta-feira, dia 6, céu encoberto com chuvisco. A temperatura marcando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 80% a 100%. Manaus, no Amazonas, tem céu encoberto com muitas nuvens. A temperatura é em torno de 25 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 40% a 90%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem nesta quinta-feira, dia 6, céu com muitas nuvens passando a claro no período da tarde, a temperatura indicando entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 50% a 80%. Recife, em Pernambuco, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura é entre 25 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 50% a 90%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem céu encoberto e temperatura variando entre 22 e 26 graus. Umidade relativa do ar é de 55% a 90%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu encoberto, a temperatura mínima de 17 e máxima de 21 graus. Umidade do ar é em torno de 70% a 100%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura oscilando entre 18 e 25 graus. Umidade do ar é de 80% a 100%. Rio de Janeiro tem previsão de céu encoberto com chuvisco e com os termômetros marcando temperatura entre 22 e 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 60% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A intenção de consumo das famílias voltou a apresentar retração. O índice divulgado nesta quarta-feira pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, fechou 2021 em queda de 9,9% e uma média de 71,6 pontos, em uma escala que vai até 100 pontos. Esse foi o menor patamar da série histórica, iniciada em 2010. Na margem, a percepção de consumo dos brasileiros também foi negativa. Pelo segundo mês consecutivo, o índice apresentou queda no desempenho mensal, com recuo de 0,8% em dezembro, ante o mês anterior. Na avaliação por faixa de renda, as famílias com orçamento acima de 10 salários mínimos revelaram um nível de insatisfação de 86,9 pontos. Já para as famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos, o indicador atingiu 68,4 pontos.
A percepção em relação ao consumo futuro também se destacou negativamente, com 53,5% das famílias acreditando na redução em comparação ao ano anterior. Por outro lado, os principais destaques positivos avaliados na pesquisa foram componentes relacionados ao mercado de trabalho, emprego atual e perspectiva profissional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Fruto da campanha Recompõe, lançada em setembro, o Museu Nacional, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebeu a doação de um exemplar de tubarão-martelo. Com 2,5 metros, o animal foi encontrado já sem vida, próximo às Ilhas Cagarras, na altura de Ipanema, pelo pesquisador Alberto Ackermann, do Museu Emílio Gueldi, no Pará. Para o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, a aquisição é de grande importância para a recomposição do acervo da instituição. E como a nova peça ainda não tem nome, uma campanha será aberta em breve para que a população ajude na escolha. Esse é aquele famoso caso da pessoa certa, no momento certo e no local certo. O professor Alberto soube desse material, imediatamente contactou o curador do Museu Nacional, Marcelo Brito. Então nós conseguimos viabilizar a vinda desse material para o museu e que será certamente uma das peças icônicas das nossas novas exposições. E olha só, precisamos arranjar um nome para ele. Certamente vamos fazer alguma campanha com as crianças tão logo esse material esteja em exposição. A campanha para a recomposição do acervo do Museu Nacional, atingido em 2018 por um incêndio de grandes proporções, foi lançada em setembro do ano passado e tem recebido doações de várias instituições. A expectativa é receber 10.000 peças com importância histórica, educativa e social para ocupar 4 circuitos de exposição: histórico, universo e vida, diversidade cultural e ambientes do Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Cerca de 900 mil consumidores foram afetados por problemas no abastecimento de água por causa da chuva na Bahia. A empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, mantém cerca de 500 profissionais trabalhando nas áreas atingidas para recuperar as redes e que já conseguiram religar todos os sistemas. O gerente da Unidade Técnica de Suporte Operacional da Embasa, Rafael Bastos, explica que muitos equipamentos foram danificados ou destruídos e revela detalhes sobre o cenário que eles encontraram assim que chegaram nas cidades atingidas pelas enchentes. A gente teve problemas com flutuantes, que são equipamentos que a gente coloca no rio para fazer o bombeamento da água, foram arrastados pela correnteza. A gente teve problemas com inundação de casa de bombas, danificando bomba, motor e quadros de acionamento desses motores. A gente encontrou realmente um cenário assim de guerra, sabe? 59 sistemas de abastecimento de água foram afetados pelas enchentes e uma das principais dificuldades das equipes da Embasa foi chegar aos locais, uma vez que pontes e estradas estavam destruídas. Atualmente, o estado contabiliza 65 trechos de rodovias afetados pela chuva e que provocam transtornos aos condutores, com interdições e desvios. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas. O IPP, Índice de Preços ao Produtor, que mede a inflação dos produtos industriais na porta das fábricas sem a cobrança de frete e impostos, subiu 1,31% na passagem de outubro para novembro de 2021. A taxa foi menor do que a registrada em outubro, de 2,26%. E das 24 atividades investigadas, 17 tiveram variação positiva em novembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE e mostram ainda que a taxa acumulada nos últimos 12 meses, que chegou a 28,86%, foi a quinta seguida em desaceleração e representa o menor valor desde fevereiro do ano passado, quando ficou em 28,50%. De acordo com o gerente do IPP, Manuel Campos Souza Neto, os setores com maior impacto no indicador de novembro sofreram
sofreram influência do comércio internacional. Ele citou os derivados do petróleo, em função dos aumentos do óleo bruto durante o ano, apesar da queda neste mês, e o setor extrativo devido a uma retração muito grande nos preços do minério de ferro. A pesquisa mostra que os derivados de petróleo e álcool aumentaram 6,63% no mês e chegaram a 71,04% no acumulado do ano e 80,13% em 12 meses. O setor químico, que teve a segunda maior variação positiva de 4,90%, acumulou 60,03% no ano e 60,69% em 12 meses. Já o setor extrativo, com queda de 5,21% em novembro, fechou os últimos 12 meses com redução de 29,71%, o que, segundo Souza Neto, deve-se à retração da demanda da China, que fechou várias siderúrgicas. O gerente da pesquisa explicou ainda que a indústria tem batido recordes de altas no ano, especialmente no primeiro trimestre, e que o recuo no indicador de novembro reflete um conjunto de fatores como pandemia e mercado internacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. De volta depois de um rápido intervalo, Café com Notícias para você. 44 casos notificados, 11 pacientes graves, um surto de pneumonia de causa desconhecida na China. A informação foi publicada pela Organização Mundial de Saúde em 5 de janeiro de 2020 nas redes sociais. Até então, de acordo com a instituição, não havia nenhuma evidência de transmissão significativa entre pessoas e nenhum registro de profissionais de saúde infectados. A OMS tinha recebido as primeiras informações sobre a nova doença no último dia de 2019 e solicitou às autoridades chinesas mais detalhes sobre os riscos de contágio. Febre, dificuldades para respirar e lesões nos pulmões eram alguns dos sintomas clínicos relatados pelos médicos. O comunicado da OMS falava em 44 casos, identificados até o dia 3 de janeiro de 2020. O site do governo chinês mostra que 2 dias depois, o número de pacientes com a pneumonia viral de causa desconhecida tinha subido para 59. De acordo com as informações preliminares da Comissão de Saúde do país, os resultados dos exames laboratoriais haviam descartado outros vírus como causa do surto. Entre os infectados estavam trabalhadores do mercado de frutos do mar de Huanan. Por conta disso, o local de venda de produtos frescos em Wuhan, capital da província de Hubei, na China, foi fechado para limpeza e desinfecção. A OMS também recebeu a informação das autoridades chinesas de que 121 pessoas que tiveram contato com os doentes estavam sob observação médica. Com base nisso, a OMS fez algumas recomendações de saúde pública de infecções respiratórias agudas graves e desaconselhou qualquer restrição para viagens ou comércio na China naquele momento. A orientação era que, caso apresentasse sintomas durante ou após a viagem, os viajantes deveriam procurar um médico e informar sobre o itinerário. O novo coronavírus foi anunciado 3 dias depois. Era só o início da pandemia, que alcançaria mais de 188 territórios em todo o mundo. História hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Jéssica Gonçalves. O verão no Brasil é marcado pelo calor e pelas férias escolares, período em que as famílias aproveitam para curtir uma praia, um banho de rio, de represa ou de piscina. E é justamente nesta época que cresce o risco de afogamentos. 45% dos casos registrados ocorrem no verão, entre dezembro e março. Em 2019,
15 brasileiros morreram por afogamento ao dia, o que representa cerca de 5.500 óbitos no ano, segundo a Associação Brasileira de Salvamento Aquático, Assobrada. O diretor médico da instituição, David Spielman, explica que na maioria dos casos o afogamento ocorre por uma avaliação equivocada do banhista sobre os riscos do ambiente. 15% das pessoas que morrem afogadas ingeriram álcool. O restante 85% é só uma questão de subestimação do risco do ambiente ou uma superestimação da sua capacidade aquática. Os dados mostram ainda que os homens se afogam em média quase 7 vezes mais que as mulheres. Os adolescentes têm maior risco de morte e a maior mortalidade está na região norte do país. Além disso, 70% das mortes ocorrem em rios ou represas. Já entre as crianças de 1 a 9 anos, 6 em cada 10 mortes por afogamentos ocorrem em piscinas ou nas residências. O médico da Associação de Salvamento Aquático, David Spielman, destaca que na maioria dos casos os pais ou responsáveis não conseguem identificar os riscos presentes na própria casa. E que a mãe olha para dentro de casa e diz, não, aqui em casa não tem risco de afogamento. Mas esse afogamento pode acontecer num balde, numa banheira, num bidê, num vaso sanitário, numa máquina de lavar, numa cisterna. E o mesmo acontece com adolescentes, por exemplo, que vão se banhar num rio, diz, mas tá muito calmo, eu sei nadar em piscina. E aí não é a mesma coisa, piscina é uma coisa, rio é outra coisa. O afogamento chega a ser a segunda principal causa de morte para crianças de 1 a 4 anos, sendo a quarta principal causa de óbito para jovens de 15 a 24 anos. A Associação Brasileira de Salvamento Aquático alerta ainda que das 15 mortes diárias por afogamento, 1 ou 2 ocorrem com pessoas que estão tentando salvar outra pessoa que já está se afogando. Por isso, a recomendação é lançar na água algo que flutue ou buscar avisar um guarda-vidas ou bombeiro, que são profissionais especializados em salvamentos na água. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Porteus Leon. Está aberto o prazo para micro e pequenas empresas optarem pelo regime de tributação do Simples Nacional. A solicitação deve ser feita até o dia 31 de janeiro no portal do Simples Nacional na internet. O resultado deve ser divulgado no dia 15 de fevereiro. Podem optar por pagar os tributos por essa modalidade as microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na Lei Complementar 123 de 2006. As empresas já em atividade podem solicitar pagar os impostos pelo Simples Nacional até o último dia útil do mês. Já as empresas iniciantes devem pedir a solicitação em até 30 dias após o deferimento da inscrição, municipal ou estadual, desde que não tenha passado 60 dias da abertura do CNPJ. Após o prazo, o pedido só poderá ser feito em janeiro do próximo ano. Para pedir o Simples Nacional, as empresas não podem ter nenhuma pendência, incluindo débitos em aberto. Já os microempreendedores individuais, os MEIs, terão que desembolsar um pouco mais para pagar o INSS. Isso porque, com o aumento do salário mínimo, aumentam também as contribuições para a Previdência Social. O novo valor de R$ 60,60 será cobrado a partir do dia 20 de fevereiro e representa 5% do salário mínimo. Atualmente, a contribuição dos microempreendedores para o INSS é de R$ 55 mensais. Já os MEIs que exercem atividades ligadas ao comércio e indústria pagam R$ 1 a mais, referente ao ICMS, e os ligados aos serviços pagam R$ 5 a mais por causa do ISS. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Porteus Leon. Início de ano e os clubes seguem se movimentando em busca de reforços. Ontem, 2 cariocas anunciaram novas contratações. O Fluminense confirmou a chegada do meia Natan, que estava no Atlético Mineiro, enquanto o Vasco, que briga para voltar para a elite do futebol, acertou com o meia Vitinho, que pertence ao Corinthians e chega por empréstimo. Quem também chega por empréstimo é Raniel, atacante que pertence ao Santos.
Por falar no Santos, o Peixe tenta trazer o meia Ricardo Goulart, que após ter seu contrato rescindido com Guangzhou, da China, está disponível no mercado. O Clube da Vila já tem um plano de marketing para trazer esse jogador, mas ainda falta o acerto salarial. Outro clube que está próximo de conseguir qualificar o elenco é o Internacional. O clube gaúcho espera poder anunciar nas próximas horas a chegada do meia Nicão, um dos destaques do Atlético Paranaense nas últimas temporadas. Se por um lado Nicão pode chegar, por outro Patrick deve sair. Faltam poucos detalhes para o São Paulo anunciar a contratação do meia. Após um ano afastado do Brasil em razão da pandemia, o treinador cubano Justo Manuel Navarro, de 71 anos, um dos maiores especialistas do mundo no arremesso de peso, está de volta. O técnico, que é funcionário da Confederação Brasileira de Atletismo, disse que está muito feliz por voltar ao trabalho e aos treinamentos com Darlan Romani e Geis Arcanjo. Em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil, o São Paulo derrotou Minas ontem na capital paulista por 91-87. Com o resultado, o tricolor ocupa agora a 4ª colocação, enquanto Minas, mesmo com a derrota, segue uma posição à frente. O ala Marquinhos, do São Paulo, foi o grande destaque do jogo, marcando 28 pontos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Campos. As inscrições para o curso online Guarda Responsável e Bem-Estar de Cães e Gatos do Ministério do Meio Ambiente podem ser feitas até esta sexta-feira, 7 de janeiro. A capacitação, com carga horária de 20 horas, é voltada para tutores e interessados no assunto. Beatriz Mille, secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, dá mais detalhes do que vai ser abordado no curso. A gente aborda temas importantes: bem-estar animal, posse responsável, adoção, compra responsável também dos animais, nutrição, vacinação, comportamento animal. A gente vai falar um pouquinho do homem e os animais de estimação, de como que isso daqui funciona no Brasil, aborda a questão de legislação. Suzana Coelho, da Associação de Proteção aos Animais do DF, considera que o curso é bem-vindo, mas é preciso aliar o conteúdo à consciência das pessoas. As pessoas não devem agir por impulso, tudo tem que ser colocado na balança, aspectos financeiros têm que ser avaliados, a pessoa vai ter condições realmente de propiciar ao animal tudo aquilo que ele precisa para ficar bem, e aí entra a questão de uma boa alimentação, da assistência veterinária. É um ato de muita responsabilidade. Para os interessados, estão disponíveis 2.000 vagas para esta primeira turma. O curso é gratuito e pode ser concluído até o dia 4 de fevereiro pela internet. As inscrições são feitas no site ead.mma.gov.br, com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Café com Notícias desta quinta-feira fica por aqui, agradecendo o carinho da sintonia e audiência. Amanhã, sexta-feira, eu tô de volta pra você. Um forte abraço, fiquem bem e até lá! Café com Notícia.